A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos? Quinta-feira, glórias a Deus, né? Aqui em Brusque tá calor, meus irmãos, e tá tudo nublado, né? Já choveu à noite, mas ainda continua quente, abafado, né? Aqui Brusque por si só já é abafado, né, meus irmãos? E quando tá nesse tempo de calor, aí o bicho pega, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa na presença de Deus. Quando Deus nos dá uma promessa, amém? Nós temos que fazer a nossa parte, que Deus vai fazer a dele, certo? Amém? Olha que Deus já começa a falar com você. Meus irmãos, o que é para Deus fazer na sua vida, o que é de promessa que Ele te prometeu, é Ele que vai fazer. Amém? Deus, Ele não precisa de você colocar a mão naquilo que é para Deus fazer. O que Deus quer dizer nessa manhã para você, minha irmã, meu irmão, é fazer a sua parte e deixar a parte dele que Ele faz. Amém? Não vai com os pensamentos, eu vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho ali. Se Deus falou para você que vai fazer, não precisa de dar jeitinho, porque na hora certa, no dia certo, acontece o que Deus te falou. Você só precisa ter fé, confiança na palavra e descansar no Senhor. Esperar com paciência no Senhor. Meus irmãos, tem muitas pessoas que clamam a Deus, pede a Deus por uma mudança na área financeira, na saúde, em todas as áreas. Vive clamando ao Senhor, mas vive querendo colocar a mão por causa da ansiedade, por causa que não aguenta esperar. Hoje, o povo, meus irmãos, está como um miojo. Ele ora e 3 minutos já quer a resposta. Hoje é assim. Hoje nós estamos na era do iFood, né? Liga, com meia hora tá pronto. Meus irmãos, antigamente os cristãos, eles oravam, clamavam ao Senhor dia e noite. Eles esperavam longo tempo, longos dias, esperando uma resposta de Deus. E Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que traz a promessa. E Ele é o Deus que promete e cumpre na nossa vida. Mas nós temos que saber esperar com paciência pela hora, pelo dia do Senhor. Quando nós vamos orar, nós não falamos na oração que seja feito a vossa vontade, que é a vontade dele e não a nossa. É assim que devemos orar, porque sempre vai ser a vontade do Pai e não a minha e a sua. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós temos que aprender a esperar. Temos que aprender a não fazer como Sarai fez. Para ajudar a Deus, ela entregou Agar para o seu marido, Abrão. E nisso nasceu Ismael, mas teve um grande problema. Por quê? Ela colocou a mão aonde era para ela esperar em Deus. Esperar o agir de Deus. Ela foi e colocou a mão, achando que era a melhor coisa que ela estava fazendo. Quem leu essa passagem sabe do que eu estou falando, pois Agar começou a pisar. Agar era uma serva, né, meus irmãos, de Sarai, pois ela começou a se engrandecer em cima de Sarai. Amém? Meus irmãos, não põe a mão aonde é para Deus fazer. Não queira dar jeitinho, achando que é o melhor caminho, que é a melhor coisa a se fazer.
Se Deus já falou para você que vai multiplicar o pouco que você tem, saiba esperar o tempo de Deus. Se Deus falou que vai chegar uma providência na sua vida, vai mudar aquele marido, vai mudar aquele filho. Se Deus já falou para você que você vai engravidar, olha só, é para uma mulher que está querendo engravidar. Não dê jeitinho, cuidado, vigia, porque o jeitinho que você vai dar achando que é bom, pode estar te prejudicando na sua saúde. Amém, meus irmãos? Eu não sei para quem é, mas tem endereço certo. Amém? Tem pessoas aqui que estão querendo engravidar e Deus está falando com você. Então não queira dar jeitinho. Espera o tempo do Senhor. Você já clamou, você já pediu. Continue orando, clamando a Deus, porque no tempo dele ele vai fazer. Amém? Não seja como Sarai. Quis dar um jeitinho, colocou a mão e o que aconteceu? Não foi nada bom, meu irmão, minha irmã. Quem leu a história aqui de Agar lá em Gênesis, capítulo 16, que é onde começa a história de Sarai com Agar, né, vai ver que não foi bom o jeitinho que ela quis dar. Ela quis dar um filho para Abrão com a sua serva. Jamais ia dar certo uma coisa dessa. Jamais. Amém? Então não queira dar jeitinho nas coisas que é para Deus fazer. Amém? Se ela não tivesse colocado a mão, se ela não tivesse entregado a sua serva, a Abraão, para ter um filho que foi o Ismael, e nem por isso Deus também rejeitou o filho dele, mas fez prosperar Ismael, né? No deserto. Meus irmãos, nada disso tinha acontecido. A Agar não ia se levantar contra a Sarai. E Sarai não ia passar por tantas tristeza, choro, arrependimento do jeito que ela passou. Amém, meus irmãos? Deus está dizendo aqui, não dê jeitinho nas coisas que é para ele fazer. Faça a sua parte. A sua parte é buscar a Deus. A sua parte é andar em obediência com a palavra e com os direcionamentos de Deus. Amém? Quando for a hora certa de Deus, você vai saber. Porque antes que aconteça, Deus ele avisa os seus pequenininhos aqui na terra. Amém, meus irmãos? E você foi escolhido para Deus te abençoar. Deus escolheu você para a honra e glória do nome dele. Por isso que vai acontecer na sua vida. Amém? Mas você tem que fazer a sua parte e deixa a Deus que faz a dele. Porque senão você vem trazer grandes problemas para a sua vida. Não queira dar jeitinho, não queira pegar atalho nas coisas que Deus já falou para você. Que é para ir para a direita e não para a esquerda. Que é para você olhar para frente e não para trás. Não queira ir pelo seu próprio saber, pela sua própria inteligência. Espere a vontade de Deus, que é perfeita, é melhor e agradável. Amém? A vontade de Deus sempre vai prevalecer na nossa vida e sempre vai trazer paz, meus irmãos. Quando as coisas é de Deus, quando é na hora de Deus, no tempo de Deus, as coisas chegam com calmaria, chega com alegria, chega trazendo paz em nosso ao redor. Não tem briga, não tem dúvida, não tem discussão. Amém? Como aqui Sarai, né, e Agar, né? Olha só que diz a palavra lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome de Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a um filho. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com o filho dela. Por meio dela, Abraão uniu e ao conselho de Sarai. Ele concordou. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar,
a egípcia, né? A sua serva, deu-a por mulher Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Amém? Aí, se nós pular lá para o capítulo 16, versículo 15 e 16, está escrito assim: Agar deu à luz a um filho de Abrão, e Abrão é seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Abraão deu 86 anos quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Amém, meus irmãos? Você está vendo aqui que Agar deu o filho a ele, a Abraão. Ismael nasceu. Mas quando ele nasceu, começou os problemas de Sarai. Amém? Porque Agar, né, começou a perturbar a Sarai. E grande foi o arrependimento, né, de Sarai ter entregado a sua serva a Abrão. Ela colocou a mão aonde era para ela ter paciência e esperar em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está falando com você. Tenha paciência, espera o tempo de Deus. Não queira colocar as suas mãos aonde é para Deus fazer. O que é para Deus fazer, meus irmãos? Espera com paciência. Não ponha a mão. Faça a sua parte, que é buscar o Senhor em oração, clamar todos os dias. Amém, meus irmãos? Faça a sua parte, que é confiar na palavra. É crer em Deus, que Ele vai fazer e saber esperar com paciência. Meus irmãos, Deus, Ele tem poder e Ele não precisa de ajuda de ninguém. Quando Deus foi formar a terra, meus irmãos, dar forma à terra, Ele não pediu conselho a ninguém, e muito menos opinião. Ele simplesmente deu a palavra, bastou a palavra. Então não querer ajudar a Deus, porque Ele tem poder para fazer muito mais do que eu e você imaginamos ou pensamos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Espero que o Espírito Santo tenha explicado certo a você, usando esse humilde servo. Amém, meus irmãos? Deus está falando para você, não ponha a mão aonde é para mim fazer. Faça a sua parte, que é orar, buscar, andar em obediência com Deus. Amém? Jejuar, fazer propósito com Ele, faça a sua parte. Deixa que a parte de Deus Ele vai fazer na sua vida. Amém? Quanto menos você esperar, Deus chega num de repente e muda tudo, e faz tudo. Amém, meus irmãos? Porque para Deus não existe impossível nas suas palavras. Basta uma palavra. Basta uma palavra, meu irmão, minha irmã. Amém? Você tem que crer mais e descansar no Senhor. O que é descansar no Senhor? É acreditar que Deus vai fazer, independente de como está o seu cenário. Amém? Quantas vezes, meus irmãos, eu quis ajudar a Deus e acabei pegando caminho errado. Quantas vezes eu quis ajudar a Deus, fazer uma benção na minha vida, trazer uma benção para minha casa, eu acabei gastando mais. Por quê? Porque eu não estava sabendo esperar o tempo de Deus. Eu quis colocar as minhas mãos. Amém, meus irmãos? Aí eu tive caminhos errados, prejuízo. Meus irmãos, daí a bola de neve já estava grande, aumentou mais um pouquinho. Por quê? Eu fui colocar as mãos aonde era Deus que ia fazer. Amém? Então, aprende a descansar no Senhor. Aprende a crer que Deus é grande, que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Não queira fazer como um Sarai, colocar as mãos, achando que ia dar certo. Jamais vai dar certo quando nós colocamos o bendelho aonde não é chamado. Amém, meus irmãos? O que é de Deus, deixa para Deus fazer. O que é sua parte, faça. Amém? Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Amém?
Tem coisa boa chegando por aí. Eu não sei para quem é isso, mas tem coisa boa chegando. Amém, meus irmãos?